Palavra do dia, devocional. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículo de número 39. Mas eu lhes digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Jesus não está falando contra a administração da correta justiça aos malfeitores. Apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Romanos no capítulo 13, versículo do 1 ao 4, que diz: Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. Os versículos que seguem diz, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Isso indica que Jesus se refere ao caso de amarmos nossos inimigos. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no versículo de número 44, diz: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, versículo 27, diz: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Não devemos reagir com um espírito de ódio contra o mal praticado contra nós, mas de maneira que demonstre que possuímos valores centrados em Cristo e no seu reino. Nosso tratamento para com aqueles que nos fazem o mal deve ser de tal modo que os levemos a aceitar a Cristo como seu Salvador. Comparemos alguns exemplos no Antigo Testamento. Livro do Gênesis, capítulo 13, versículo do 1 ao 13. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro, e ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para um lugar que fica entre Betel e Ai, aonde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. E um dia Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, e nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha a terra, está aí toda ela.
Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim, antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou com a terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, aonde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Ló, talvez num ato egoísta, se preocupou com ele e o seu povo e escolheu o melhor lugar para se instalar. Mas Abrão estava com Deus. Abrão ficou sabendo que seu sobrinho Ló havia sido levado como prisioneiro. Foi socorrê-lo num ato de amor e compaixão. Livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 14. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa, eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Os irmãos de José também intentaram mal contra ele. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículo do 18 ao 28. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo, não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar aonde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo, e depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Depois de todo o mal que os irmãos de José lançaram sobre ele, ao passar do tempo, Deus vem com a sua justiça de amor. Quando temos um coração reto diante de Deus, Ele nos guarda. A sua presença redentora em nós nos leva a agirmos com todo o amor que existe no coração de um verdadeiro cristão. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículo do 18 ao 28. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar vidas de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Davi teve todas as chances de destruir a vida do rei Saul, mas não pagou o mal com o mal, pois Deus estava no coração de Davi. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, versículo do 13 ao 19. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você mesmo, meu filho Davi? E Saul começou a chorar. O Senhor vai julgar e decidir qual de nós está errado. Que ele me julgue e me defenda e me livre do Senhor. Então disse a Davi: você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim enquanto eu lhe tenho feito muito mal.
Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixa ir embora sã e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Vejam o que o rei de Israel está tentando matar. Vejam só o que ele está caçando: um cachorro morto, uma pulga. Jesus foi pago com o mal por fazer o bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. E em seguida, tirando a sorte com os dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. Jesus foi vitorioso por ter vencido Satanás e a morte, porque Deus estava com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Jesus nos deixou o exemplo. Sejamos os seus fiéis seguidores também. Façamos o mesmo. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.